Da cratera que se abriu na Avenida Pedro II, na capital, e literalmente engoliu um carro que fazia transporte por aplicativo. 2 pessoas estavam no veículo, que despencou de uma altura de aproximadamente 8 metros. Na câmera de monitoramento da CEMOB é possível ver o exato momento em que o carro cai em uma cratera que se formou em plena Avenida Dom Pedro II. O acidente aconteceu por volta de 1h da tarde, horário de grande circulação. É possível ainda notar que uma van que vinha à frente faz um movimento de ondulação, sinalizando um desnível naquele ponto. Devido à lombada eletrônica, os motoristas vinham em baixa velocidade e apenas um carro se envolveu neste acidente. Nele estavam o motorista por aplicativo, Bruno Pereira Batista, e uma adolescente, estudante de 14 anos. Estava descendo a Pedro II e do nada eu abri o buraco e eu caí dentro com a passageira. Tanto o motorista quanto a estudante foram resgatados da cratera por pessoas que passavam no local. Quando chegamos ao local, elas já tinham sido retiradas, estavam sendo atendidas pelo SAMU, porém o cidadão estava consciente, orientado, poucas escoriações, não quis ser atendido, não quis ser conduzido para o hospital. A cratera que se formou tem cerca de 8 metros de profundidade e 5 de comprimento. De acordo com o secretário da CEINFRA, Rubens Falcão, a pista acabou cedendo devido ao rompimento de uma galeria pluvial. Foi um acidente na nossa galeria de águas pluviais. Aí existia uma caixa de transição, a caixa provavelmente descalçou e provocou um rompimento. Por causa do acidente, o trânsito também precisou ser interrompido e deverá ser desviado pelos próximos dias até que o problema seja resolvido. A previsão é que a gente possa terminar nos próximos 10 dias. É um serviço muito grande, vocês podem ver aí pelas imagens. Estamos aqui com o apoio da CEMOB, com o apoio de toda a equipe da CEINFRA, com o apoio de todo o pessoal da CAGEPA, da Companhia de Água e Esgoto, que tem grande know-how também nesse tipo de trabalho. E vamos nos juntar para que a gente possa, o mais rápido possível, liberar o trânsito. E por conta desse acidente, o trânsito ficou lento em vários pontos da cidade hoje à tarde. Os trabalhos de recuperação da avenida já começaram, mas quem for para a Zona Sul deve prestar atenção às mudanças. Um desvio já foi implantado e nós vamos até o local ao vivo com a repórter Vanessa Braz para ela trazer essas informações sobre o trânsito para a gente. Boa noite, Vanessa. Oi, Karine, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Karine, aqui na Avenida Pedro II, o trânsito foi interrompido bem nesse trecho que fica um pouco antes de onde tem um posto de combustível e também a imagem da Santinha de Nossa Senhora da Penha, bastante famosa por aqui. Os agentes da CEMOB estão posicionados para orientar os motoristas. Também foram colocados esses cones para impedir que os motoristas ultrapassem esse local. E o trânsito está sendo desviado da Avenida Pedro II para a Avenida Rui Barbosa. Mais cedo, a nossa equipe conversou com o Sanderson Cesário, ele que é diretor de operações da CEMOB, e ele falou sobre esse desvio, de como os motoristas podem utilizar as rotas da melhor forma. Vamos ouvir. Então, as pessoas que se deslocam, normalmente aqui, que tem como destino a zona sul da cidade, nós orientamos que utilize a Avenida Beira Rio. Na Avenida Beira Rio, boa parte da população deve utilizar a alça, pegar a BR-230, quem vai em direção ao bairro do Gás, ao bairro do Zé Américo, e quem segue para Altiplano, Bancários, para essa região, pode utilizar ali o final da Beira Rio, subindo pelo Altiplano, acessando ali pela parte de cima, no Altiplano Nobre, a esse lado da zona sul da cidade. Então são essas duas rotas que a população deve optar por trafegar durante essa interdição. Nós também conversamos com um advogado que falou de que forma esse motorista pode acionar os seus direitos, já que ele sofreu um acidente e há como ser ressarcido de alguma forma. Vamos ouvir o que o advogado diz sobre o assunto. A vítima, aquele motorista, ele pode acionar a prefeitura, no qual foi causadora daquele acidente, para reparar uma indenização por danos morais, pelo eminente risco de morte sofrido, pelos danos que sofreu e também pelos danos materiais em razão daquela franquia do seguro.
Já a seguradora, que vai arcar com todo esse prejuízo, pode acioná-la, a prefeitura também, com ação de regresso, né? Para requerer a restituição daqueles valores gastos com aquele veículo. Um ponto importante que o advogado também destacou é que aquelas pessoas que não têm condições financeiras pode acionar a Defensoria Pública para conseguir o seu direito garantido. Karine, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Um ponto que é preciso levar em consideração nessa história é que esse veículo, ele era usado por esse homem como trabalho. O trabalho dele estava ali naquele carro. Então, não foi apenas um dano material momentâneo. Aquilo ali pode representar, sim, danos a curto prazo. Como é que ele vai sustentar agora a família e se sustentar se ele está sem o carro, né? Uma outra informação que a gente precisa esclarecer aqui é com relação aos ônibus. Algumas linhas também vão precisar mudar a rota. Está aqui o comunicado da CEMOB sobre as linhas que vão ter alteração por conta da Avenida Pedro II, que sofreu aí esse problema, esse acidente, essa cratera que se abriu. Então, as linhas 301, 302, 303, 304 e 2300 vão ser desviadas pela Avenida Beira Rio e os embarques devem ser feitos em frente ao Ibama, que fica na Avenida Pedro II, no sentido centro-bairro. E os usuários devem se dirigir aos abrigos em frente à Universidade Federal da Paraíba. A minha pergunta é, será que esse problema todo poderia ter sido evitado? Circulou nas redes sociais um vídeo feito momentos antes desse acidente, né? Isso já tinha chamado a atenção de algumas pessoas que decidiram gravar. E aí a gente percebe no trânsito que já há uma baixa no asfalto. Então, já estava se formando ali uma cratera, o asfalto já estava cedendo por conta desse problema. Então, será que não dava para ter evitado? Essa é a pergunta que fica. Vamos mudar.